Olá, abençoados, paz e graça a todos. Eu sou o Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre, de volta com a série de vídeos O Primeiro Adão e o Último Adão. Esta é a terceira parte. Convido vocês a estar participando, vendo parte por parte 1, parte 2, parte 3. Eu acredito que nós vamos fazer um esforço aqui para terminar na sétima parte e vamos deixar bem claro esse ensinamento para que os irmãos tenham um entendimento sobre o primeiro Adão e o último Adão. Esta é a série, este é o tema. Quero já agradecer a todos os irmãos, paz e graça aos irmãos, aos novos inscritos nesse canal. Um abraço a todos os irmãos já inscritos também há bastante tempo. Quero mandar paz e graça a todos os irmãos e aqueles que irão se inscrever nesse canal. Este é o canal que acredita que as profecias já estão todas cumpridas, as profecias bíblicas, as profecias dos profetas. Este é o canal que acredita na escatologia consumada, perfeita e já feita, já consumida, as profecias cumpridas. Também nós aqui acreditamos no lado invisível e no lado físico, no invisível e no visível, visível e invisível. Então nós aqui acreditamos no lado espiritual e acreditamos no lado material. Foi assim que Deus fez o primeiro homem. Foi assim que Deus fez não só o primeiro homem, mas aonde nós estamos, aonde nós está a raça humana, nós seres humanos, animais, até mesmo, eu falando assim, categoricamente, toda a criação do Pai Celestial, de Deus, do Ser Soberano, do Ser Supremo, é que o que existe no invisível é o que também foi tirado do invisível e foi feito o físico. O apóstolo Pedro disse que do invisível, isto é, dos céus invisível, desse céu que foi fechado pós-pecado, eu vou estar falando aos irmãos, esse tecido da realidade, esse céu azul que nós olhamos, onde estão os astros, chamados Sol, Lua, no português Brasil, o luminar maior, menor na Bíblia, as estrelas, as nuvens. Daí foi tirado, desse lugar invisível, foi tirado a criação que veio a existir física, palpável, que pega as criações físicas, terrenas, materiais. Foi de lá que Deus trouxe vida a esta terra. Por isso que nós acreditamos que nós estamos vivendo, todos nós, estamos vivendo entre o invisível, que é para cima, e estamos vivendo o visível, que é para baixo. Os irmãos estão entendendo? Então, nós vivemos entre o invisível, que é os céus, que é os réus, e estamos vivendo o visível, que é a terra. Então, isso é muito interessante. E nós no canal Yahushua Reina para Sempre, juntamente com o canal Luzes da Graça, do nosso irmão Paulo, quero mandar um abraço ao nosso querido irmão Paulo, e que o Pai abençoe nosso querido irmão mais e mais, com estas revelações invisíveis. Os irmãos podem estar entrando lá no canal Luzes da Graça. O irmão está numa série muito importante, espiritualmente falando sobre o rico e o Lázaro e o rico, mostrando isso que eu estou falando aos irmãos, mostrando o inferno espiritual que existiu, mostrando na Bíblia, nas Escrituras, não com o seu entendimento próprio, não com a sua própria interpretação, forçando a interpretação, nada disso. Nós aqui não forçamos a interpretação, não criamos uma história para nossa própria interpretação. Nós lemos a Bíblia. O irmão Paulo, ele está lá nas revelações da Bíblia, nós aqui na história, nos canônicos, na história da Bíblia, e aqui nós temos uma parceria espiritual.
de estar lendo junto a Bíblia, entendendo junto a Bíblia, trazendo as revelações para os irmãos que vai nos assistir, que vai ver os vídeos, que vai ver os ensinamentos, que vai ver as séries. E os irmãos que estão do outro lado, os irmãos fiquem à vontade para tirar as suas conclusões, o que os irmãos entendem. Os irmãos fiquem à vontade para dialogar, para perguntar se ficou com dúvidas. Então nós acreditamos no lado espiritual e também acreditamos no lado físico. O físico e espiritual, ele existe. Foi assim que Deus fez, foi assim que Deus criou, foi assim que Deus criou e fez a sua criação. Porque se eu acreditar só no lado físico, fica muito difícil. Por quê? Porque o lado físico é matéria. O lado físico não tem fé, o lado físico não tem uma manifestação divina. O lado físico só tem as coisas materiais que passam, que vai passar, que vai ficar. As coisas materiais, as coisas que estragam, as coisas que entram em decomposições, que é eliminadas, que para de existir. Os irmãos estão entendendo? Então, a carne humana é física. A carne humana é física, a nossa carne. Esses vestígios, esses restos de Adão depois do pecado, como já está falando, isso aqui é o resto de Adão que restou para a humanidade, que é a nossa carne, pós-pecado, sangue, olhos, ossos, esqueletos, então cabelos, né? Isso aqui é a imagem que restou de Adão depois do pecado. Eu vou estar falando de Adão depois do pecado e Adão pós-pecado e Adão antes do pecado. Então nós acreditamos no invisível, acreditamos que a alma é invisível, acreditamos que o nosso espírito é invisível, acreditamos que o espírito ele já está operante, o espírito não está mais escravo lá no mundo da lei, não está mais escravo da alma adâmica, como estava lá no mundo de Jesus de Nazaré, como estava lá no mundo dos profetas, depois do pecado, depois do dilúvio. Não, que aconteceu sobre o mundo cósmico, o mundo mundial. Então o Espírito, ele está agora operante, porque lá a alma estava operando através da carne. A carne estava operando, falando assim, a carne estava operando por intermédio, por meio da alma, que era a alma adâmica, aquela alma que pecou, que desobedeceu, aquela alma que foi sentenciada à morte biológica, a sentença da morte, na sua desobediência. Tá bom, meus irmãos? Então, eu quero já agradecer mesmo aos irmãos, agradecer as visualizações e quero mandar paz para todos os irmãos do canal Em Graça, os irmãos futuristas, preteristas parciais, preteristas completos, aqueles que acreditam que realmente ainda vai acontecer o juízo, aqueles que acreditam que existem os ímpios ainda na terra, aqueles que acreditam nos eleitos, no calvinismo. E aqui é o canal para eu, o canal que veio para a plataforma digital para mostrar um ensinamento perfeito, como o canal Luzes da Graça, como o canal Yahushua Reina para Sempre e outros canais que estão chegando também, que são chamados menores, e os canais são chamados maiores também, que nossos confrontos aqui é de ensinos, não é pessoal, não é nada disso, não é por inveja, não é nada disso, não é por inscrição, não é por visualizações, não é por monetizações, mas é por ensinamento, pelo ensinamento. E este ensinamento é o ensinamento perfeito.
como o irmão Paulo está lá trazendo umas revelações que o inferno espiritual existiu, que o ser espiritual existiu. Olha, irmão, preste atenção, passado, ficou para trás, existiu. Não estamos aqui, como o irmão tem falado, né, que nós não estamos aqui falando que exista, que vai existir. Não, existiu. Existiu a alma adâmica, existiu o pecado original, existiu a lei de Moisés, existiu Jesus de Nazaré. Os irmãos estão entendendo? Essa é a veracidade da Bíblia. Então, nós não estamos aqui falando que exista presente, né, pretérito presente. Nós estamos falando do pretérito do passado. Já teve essas manifestações no passado. E por isto que nós no canal Yahushua Reina para Sempre, juntamente com o canal Luzes da Graça, acreditamos que a obra de Cristo, que a expiação, como o profeta Daniel foi revelado a ele, lá no capítulo 9 de Daniel, que ele visitou, ele veio no santuário, a salvação de Cristo por intermédio de Deus, pela manifestação de Deus aqui na terra, a obra dele foi completa. Ele veio restaurar tanto a criação que era dos judeus segundo a carne, que era dos hebreus segundo a carne. Ele veio restaurar aquela criação que era dos hebreus segundo a carne, e depois ele restaurou a sua criação também espiritual. Então foi uma restauração dupla. Tanto a restauração segundo a carne, os hebreus segundo a carne, foram restaurados, porque ele veio perdoar os pecados. Ele perdoou os pecados dos hebreus, e através de perdoar os seus pecados, as almas adâmicas, o pecado, a morte que Adão trouxe a todos eles, de Adão até o madeiro, do madeiro até nós e para sempre, aquele amor que ele amou, que ele fez, aquilo foi passado a toda a sua criação, para sempre. Por isso que uma criança, um bebê nasce hoje, nasce gerada não pela alma adâmica. O bebê, depois do juízo que aconteceu em Jerusalém, o bebê que nasce, ele não nasce mais gerado pelo pecado, como era, pela alma adâmica, pelos filhos de Adão, de Eva. Mas todos nascem gerados depois do sacrifício, depois do madeiro, depois do juízo. Todos nascem com a geração do próprio Criador. A geração é do Espírito novo, de uma alma nova. Os irmãos estão entendendo? É uma alma nova. É um espírito novo. É uma alma purificada. É uma alma aperfeiçoada. E um espírito que vai estar sempre com Deus, fora da escravidão do pecado adâmico. Os irmãos estão entendendo? Eu estou fazendo essa palhinha aqui para que os irmãos entendam que nós não temos pensamentos, ensinamentos de calvinismo. Nós aqui não acreditamos que exista mais ímpios. Nós não acreditamos que aquele sacrifício que Jesus fez no madeiro e Yahushua de Nazaré fez no madeiro foi somente para o mundo da lei. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo não era um mundo aion, no grego, um mundo local. Esse mundo local estava incluído, mas dentro do mundo cósmico, porque a restauração de Deus, meus irmãos, foi tanto material para os hebreus, segundo a carne, preste atenção, e também foi tanto para Israel, que veio sem pecado.
a Israel espiritual. Quem é, Fernando, essa Israel espiritual? É nós. É nós. Agora, era aqueles irmãos que vieram no segundo século. Foi os irmãos que passaram pelaquela destruição lá em Jerusalém, feita pelo ser espiritual que destruiu, usando os soldados romanos, a dinastia Flaviana, o general Tito, do capítulo 9, o príncipe que há de vir com o seu povo, de Daniel 9. Então, aqui você não vai ouvir esse negócio de eleito e não eleito. Aqui você não vai ouvir que quando aquele que pratica a maldade, que faz o mal nessa vida temporal, você não vai ouvir de nós, da nossa boca, da minha boca, dos nossos ensinamentos, que ele vai ser banido, que ele não tem espírito, que ele vai deixar de existir. Segundo a Bíblia, não. A Bíblia diz que o sacrifício lá no madeiro foi perfeito. E eu não posso me colocar aqui e dizer que exista o ímpio. Que um ímpio, quando morre, aquela pessoa que mata, que assassina, as pessoas que são maus, que não têm entendimento do reino, que o reino de Deus está lá dentro deles, já está dentro de cada um de nós. Está dentro do pobre, o reino de Deus está dentro do rico, o reino de Deus está dentro do negro, do branco, do amarelo, do japonês, do chinês. O reino de Deus está dentro daqueles que têm problema genético, que não tem, que é de aparência, que não é de aparência, que tem problema genético, que não tem problema genético, do rico, do pobre, do assassino, do pedófilo, do estuprador, do bonzinho, segundo a carne, do malzinho, segundo a carne. Porque o ímpio existe para nós homens. Homens, humanos, o ímpio existe. O que eu falei agora. O estuprador, o pedófilo, o assassino. Claro, para nós, esses homens são ímpios. Quem é que vai aceitar uma pessoa matar, assassinar, fazer maldade com uma criança? O reino de Deus está dentro dos homens sexuais. O reino de Deus está lá dentro daquele coração das lésbicas. O reino de Deus está dentro de cada um de nós, dentro da criação que Deus fez. Foi Deus que fez. Mas o que está sendo ensinado, o que está sendo corrompido dentro dos ensinamentos em graça é que falando assim, é o tal do calvinismo. O calvinismo tem estragado a graça de Deus. Porque a graça de Deus nunca vai ser estragada, mas os ensinos estragam, corrompem. Então, meus irmãos, nós não estamos com a verdade absoluta aqui. Estamos mostrando a verdade, o caminho do perfeito entendimento. Então, ímpios existe sim. Eu falei essas palavras aqui, que é um pouco pesada, essas palavras de português Brasil, de tanta maldade que há no mundo, as conspirações que existem no mundo, as feitiçarias, as manifestações demoníacas que a gente vê nas culturas, nos países, em várias aldeias de países, tem a cultura de manifestações demoníacas. Tem. E o que está ensinando aí é que isso tudo não existe, isso é uma farsa. Como que não existe, meus irmãos? É uma manifestação espiritual. Até mesmo dentro das instituições, quando você vê uma pessoa se manifestando, não é que aquilo ali tudo é uma mentira. Tem coisas que é embolada, inventada pela carne, sim. É uma mentira, uma inventação, mas aquilo ali é verdade. A carne humana, a mesma, continua criando espíritos que se opõem contra a sua própria carne, para a sua própria condenação, para a pessoa viver uma vida miserável, uma vida
de sofrimentos. Então nós aqui no canal Yahushua Reina para Sempre acreditamos no invisível, como eu já falei lá no princípio do vídeo, e acreditamos também na matéria, no visível. Acreditamos que o ser espiritual, aquele que por meio da natureza humana, por meio da natureza adâmica, por meio da alma adâmica que estava lá, ele atuava. O mesmo atuava. Porque se este não existiu, se este era a própria natureza humana, como é ensinado aí em graça, que o Satanás, o adversário, o obstáculo, o adjetivo, esse título, era os homens maus, os homens ímpios, então isso é só matéria. Então Deus criou o homem mau, Deus criou Adão mau, Deus fez Adão para pecar. Mas é isso que a Bíblia está ensinando, é isso que nós vamos ensinar aqui agora? Do primeiro Adão e do último Adão, é isso que a Bíblia diz? É isso que a Bíblia ensina para nós? Aqui não é o João Calvino que está com suas doutrinas ensinando. Não é Martinho Lutero, não é doutores, pega bem. Aqui são aqueles que viveram, escreveram, que uns andaram com Cristo, ouviram de Cristo, se inclinou no colo de Cristo, ouviu de Cristo, e nós acreditamos que aquele Messias foi o verdadeiro, foi a manifestação de Deus aqui na terra. Nós não chamamos ele de mentiroso, nós não chamamos ele de mentiroso de forma nenhuma, como ele está sendo chamado. Tá bom, meus irmãos? Então, eu estou fazendo, sempre eu gosto de fazer essa introdução, porque para que os irmãos fiquem sabendo o que nós pensamos, o que nós ensinamos, o que nós pensamos de Jesus, do Espírito Santo, de Deus, o que nós pensamos, o que nós ensinamos, o que nós lemos, entendemos pela Bíblia já interpretada. É isso que eu estou falando. Então não se preocupe. Se você já ouviu, tanto no sistema religioso, ou mesmo no irmãos que ensinam, dos irmãos que ensinam a graça, que existe o ímpio, que quando o ímpio morre, ele deixa de existir, ele entra já direto na segunda morte eterna. Isso não é verdade. Você pode alegrar o seu coração, por quê? Porque nós não negamos o sacrifício de Cristo no madeiro, na cruz. Nós não negamos, nós não falamos que aquela obra foi 50%. Mas falamos que a obra foi 100%, foi para toda a criação que Deus fez. A criação de Deus foi entregue, foi perdida, foi destruída, mas Ele mesmo restaurou. Que maravilha! É isso que nós ensinamos. A criação de Deus, Deus sarou a sua criação. E Ele sarou, não foi uma parte dela. Não foi só o primeiro século, não foi só os hebreus, ele sarou a sua criação universal. Isso você não vai ouvir em outro canal, em graça. Eles vão chamar nós de universalistas. Tem os irmãos que é universalista, que está ensinando que o sacrifício de Jesus foi para toda a humanidade. Ué, mas claro que foi. Quem inventou lá na Inglaterra o universalismo estava correto. Estava certo. Porque a salvação foi universal. Foi tanto para os hebreus, segundo a carne, e tanto foi para a alma e o espírito. É isso. Então, se alguém faleceu na sua família, se alguém já pereceu, morreu biologicamente da sua família, com a minha solidariedade pela Bíblia, olhando os escritos, a palavra de Jesus de Nazaré,
também as palavras do Jesus ressuscitado, que seja. Eu quero dizer que a alma do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, do seu colega, eu quero dizer que está vivendo com Deus agora a vida eterna. Está com Deus para sempre. Tá bom, meus irmãos? E as pessoas perguntam, Fernando, mas as pessoas fazem tanta maldade, tem pessoas ruins. Sim, para nós. Mas eles morrem e vai para o céu? Claro que vai. Vai para Deus, volta para Deus, é arrebatado para Deus. Pois se o próprio Deus perdoou Adão, o primeiro homem, como que ele não perdoaria os filhos de Adão para frente, para as gerações que viriam? Pois ele mesmo disse no livro de 1 Adão e 2 Adão, Adão, com 5 dias e meios eu vou descer, você como você, tomar sua imagem e vou levar você de volta ao paraíso, vou levar você, não só você, mas Eva e os seus descendentes, vocês vão voltar de novo. É isso, meus irmãos, que o canal Yahushua, o canal Luzes da Graça, ensina a mensagem perfeita, o sacrifício perfeito, o Jesus perfeito, o Deus perfeito, o Deus bom, não o Deus mau. Ensinamos as coisas da matéria, ensinamos as coisas invisíveis e visíveis. E é isso que eu vou mostrar a vocês a partir de agora. Já estamos em 26 minutos. Eu vou, por favor, já vou ir para a quarta parte. Já vou entrar a ler no 1 Coríntios 15, versículo 45, que diz, o apóstolo Paulo escrevendo, dizendo, 1 Coríntios 15, versículo 45, ele diz assim, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão, em espírito vivificante. O que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios, a sua primeira carta? Ele está dizendo que não era para eles ficarem preocupados depois da morte biológica, depois das suas mortes físicas, carnais, porque aqueles que acreditassem no Messias, a igreja, ele está falando com a igreja, aqueles que acreditassem nele, nas suas palavras, no Filho de Deus, porque tinha muitos ali no meio daquela congregação que estava dizendo que não havia ressurreição. E ele falou, não, vocês estão passando por tribulação, mas não termina aqui. A vida segue. E essa vida que segue, ela é espiritual. A mesma é eterna. Irão ressuscitar, porque se há corpo físico, há corpo espiritual. Semeia o corpo físico, semeia a semente, a parábola. Ele está usando figuras de linguagem. Se existe corpo físico, também existe espiritual. Planta a semente, ele usa a planta, a erva, como exemplo. Não vai nascer não vai nascer aquela mesma semente, vai nascer uma árvore que é diferente da semente. Assim é vós quando vocês foram sepultados nesse corpo da ofensa, no corpo da imagem adâmica. Vocês vão ressuscitar em outro corpo,
Não esse corpo que vai ser transformado. Essa imagem adâmica não vai ser transformado. Não é isso. Vocês vão ter um corpo novo, como o corpo dele, depois da ressurreição. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. E eu vou entrar agora na quarta parte, mostrando o primeiro Adão. Eu ainda estou falando do primeiro Adão, mas depois eu vou falar do último Adão. Aí vocês vão entender como é maravilhoso a palavra. Eu estou falando do primeiro Adão, como que ele era. Se ele era sem espírito, se ele era com espírito, se ele era perfeito ou era imperfeito, se ele tinha só o nefesh, ou ele tinha só a alma, ou ele foi feito para pecar, ou ele era terreno. Nós vamos entender isso. Eu vou mostrar a vocês, eu voltarei. Não perca, meus queridos irmãos, eu vou mostrar a vocês quais foram os elementos que Deus formou aquele corpo. E vou mostrar a vocês que nefesh, o que veio junto com o nefesh? O que veio junto com o fôlego de vida do Criador? O que veio junto? Vocês vão ficar impressionados. E vocês vão entender que Deus sempre foi perfeito, sempre será perfeito. E Ele criou as suas criaturas para o adorarem. Ele criou a sua criatura perfeita. Ele criou os animais perfeitos. Ele criou o primeiro homem perfeito. A Eva perfeita. A terra perfeita. As plantas perfeitas. As sementes perfeitas. O sol no quarto dia perfeito, luz, fonte de luz. A lua perfeita, outra fonte de luz. A expansão perfeita. As estrelas perfeitas. É o Deus da perfeição. E nós vamos entender o que Deus amaldiçoou. Vamos entender no Gênesis o que foi que Deus amaldiçoou. Eu voltarei. Paz e graça. Não perca essa série. Vamos para a quarta parte. Já vou entrar lendo. Eu fiquei nesses 33 minutos aqui para falar aos queridos irmãos, com todo carinho e respeito, que nós aqui vamos continuar combatendo ensinamentos errados, fora das escrituras, ensinamentos filósofos, ensinamentos de filosofias, ensinamentos de achismo, ensinamentos de calvinismo. Não adaptamos isso aqui no canal. Tá bom, meus irmãos? Tô indo. Paz e graça, já volto. Não saia daí.